Olá, gente! Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, sou professor, sou historiador e também produzo conteúdo aqui no YouTube. E o canal chama-se Falando de História, mas aqui nós falamos também de política, de conjuntura política atual, de coisas, né, relacionadas à economia e à atualidade que está hoje também nos jornais, nos portais, enfim. A história, né, meus caros, ela não tem só o papel de estudar, né, os acontecimentos do passado, principalmente os acontecimentos da chamada história oficial, seja a história geral ou a história do Brasil, né? Embora a história não teria, né, fatos históricos, não tem nacionalidade, eles são fatos históricos aqui, acolá, enfim. Né? Mas eles têm, né, e efetivamente todo fato histórico tem uma conjuntura, um contexto. E existem fatos históricos que acontecem hoje. Por isso que nós temos, inclusive, né, a chamada história do tempo presente, né, que ela caminha próximo, né, do jornalismo, né. E outro dia eu vi alguém falando que o jornalismo é um pouco de história, porque é a história atual que vira depois do passado, né? Porque no elemento do historiador, porque a gente vai lá no jornal, né, nos jornais antigamente e nos portais hoje, as notícias de hoje podem ser, né, documentos para os historiadores do futuro, por que não? Enfim, e eu gostei muito, achei muito interessante. É um vídeo antigo, é um vídeo em que o Olavo de Carvalho ainda era vivo, né? Estava entre nós aqui, no plano carnal, da Sabrina, do canal Tese 11, Sabrina Fernandes. Eu achei muito interessante o conteúdo, ela fala sobre identitarismo, e eu acho que é um tema que a gente tem que falar aqui no canal, porque é um tema que tem a ver, né, com conteúdo histórico, né, tem a ver com uma percepção teórica das coisas. E eu achei interessante que ela trabalha com teoria no canal dela. E isso é muito importante porque nós temos, né, infelizmente, na nossa esquerda, principalmente, que é o canal aqui voltado para o pessoal de esquerda, nós temos uma esquerda hoje muito burróloga, né, muito burralda. Né, uma esquerda que efetivamente não estuda, né? Então, quando a gente tem esses momentos, eu acho interessante. Então, eu estou aqui em nenhum momento para dizer que a Sabrina está errada ou não, até acho que ela tem pontos muito interessantes e eu concordo com ela. Estou aqui mesmo para trazer uma reflexão interessante e um diálogo. Eu acho que o diálogo é fundamental para o crescimento das ideias, né? Então, assim, minha gente, espero que, né, que a gente possa fazer nesse conteúdo, que eu não vou pegar todo o vídeo, eu só vou pegar algumas questões que ela questiona, depois vou deixar o link da descrição aqui para quem quiser assistir esse vídeo depois na íntegra, que vale a pena, mas eu quero só trazer algumas outras questões, responder ou tentar dialogar com as perguntas que ela coloca na parte inicial desse conteúdo dela, e aí a gente, né, faz uma reflexão sobre alguns pontos que eu tenho, né, e são também posições de um trabalhista. A Sabrina, ela é uma pessoa vinculada ao marxismo, eu não sou marxista, né, mas eu acho interessante os pontos de vista dela e vale a pena para a gente fazer aquilo, né, que se diz, né, que é a dialética do conhecimento, que é importante. É uma tese com uma antitese que dá a síntese. E aí a síntese é você do outro lado que faz. Tá? Porque aqui no canal não tem guru, aqui não tem, né, gente que diz, ó, eu faço, me sigam, eu só que tenho a luz, a verdade. Não, não tem nada disso. Outra coisa, gente, outro dia uma pessoa botou assim que eu não aceito que critiquem, por exemplo, Ciro Gomes, que eu sou um admirador de Ciro Gomes, eu nunca escondi isso, não escondo as minhas convicções políticas, mas o que eu não me incomodo que as pessoas questionem Ciro Gomes, eu acho pelo contrário, se as pessoas questionarem as falas do Ciro, eu acho ótimo. Inclusive, eu me incomodo inclusive com uma chamada turma boa que fica divinizando o Ciro, não questiona o Ciro,
E isso para mim me incomoda. Então, assim, eu que sou historiador, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza de uma coisa. Eu adoro quando questionam. Agora, criticar é normal, questionar é normal. O que eu não aceito é o ataque. E o que é o ataque para mim? É você fazer fake news, é você ficar pegando uma característica da pessoa e fazer xenofobia quando alguém, por exemplo, chama o Ciro Gomes de coronel só pela origem, né, nordestina dele, embora a gente saiba, né, que Ciro Gomes nasceu na verdade no estado de São Paulo, em Pindamonhangaba. Ele inclusive nasceu no mesmo dia que o Geraldo Alckmin, né? Nasceram no mesmo hospital, inclusive. Então são de Pindamonhangaba. Então, mas o Ciro tem uma origem, né, de formação nordestina. E eu não gosto quando alguém fala isso, quando começa a zombar de um nordestino, ou quando, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu falo do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo, quando muitas pessoas ficam me chamando de viado porque eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. E eu não tenho nenhum problema de ser homossexual, não sou, e se fosse não teria problema nenhum. O que eu não aceito é as pessoas me chamarem automaticamente de uma coisa que não é ofensa também, porque ser homossexual não é ofensa, mas a forma jocosa e desrespeitosa, para mim, não me serve. Então, se os outros estados querem respeito, também respeitem isso, né? Embora eu sei que o Rio Grande do Sul também tem uma tradição de ser também um pouco, tanto quanto, né, extravagante, para não dizer outra coisa. Mas, enfim, tá? Fica o registro e estou falando demais. Então, vamos lá, bora lá pro vídeo da Sabrina, tá? Que é muito bom este vídeo, tá? Então, assim, gente, vale a pena, tá? Vale a pena a gente ver esse conteúdo, tá? Na íntegra, eu vou deixar depois na descrição, né, gente? Então, fica na descrição do vídeo aqui, tá? O canal da Sabrina do Tese 11. Vamos ver o que a Sabrina tem a nos dizer. Ei galera, eu tava preparando o roteiro desse vídeo e aí aconteceu uma coisa curiosa num dos vídeos anteriores. O Olavo de Carvalho veio comentar aqui no vídeo anterior, em que eu falo da teoria da conspiração sobre o marxismo cultural. E aí eu aproveito para falar que eu não falei de bolchevismo cultural, porque eu não considero que sejam a mesma coisa. Tá, só para deixar bem claro, né, o vídeo é um pouco antigo, tá? É um vídeo onde o Olavo de Carvalho estava entre nós ainda, né? Mas o conteúdo dele é bem interessante, é muito interessante e é sempre importante a gente revistar. São parecidos, mas eles não são a mesma coisa. Mas enfim, o Olavo comentou uma coisa lá sobre a diferença entre marxismo e marxiano, que eu já expliquei lá a confusão que ele fez. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. Ó, ele falou, até o Rui Costa Pimenta estava protestando contra esse tipo de neomarxismo gaysista feminista. E aí eu fiquei assim, para quem não sabe, o Rui Costa Pimenta é a principal figura pública do PCO, que é um partido trotskista que tem uma leitura diferente da minha da conjuntura, mas é um cara marxista de um partido marxista. Mas você percebe assim que a gente tem uma leitura mental de que alguém de esquerda, como é o caso do Rui Costa Pimenta, de que parece que pessoas de esquerda não podem ter uma leitura conservadora das coisas, ou retrógrada. Acho que até conservadora não, mas uma leitura retrógrada. E o Rui Costa Pimenta, na minha opinião, representa isso. Então eu não teria essa surpresa com o Rui Costa Pimenta que a Sabrina teve, mas, enfim, né, é interessante o apontamento dela. Então, assim, caraca, se o Olavo tá concordando com o Rui alguma coisa, algo tá errado. O Olavo tá errado, essa suposta reclamação do Rui que ele tá dizendo, ou... E eu me lembro disso, gente, isso foi uma discussão à época, que o Olavo de Carvalho estava concordando com o Rui Costa Pimenta. O pessoal cirista pegou pesado, e tinha que pegar pesado mesmo, né? Porque realmente é um ponto, né? Ou é todo mundo. Para lidar com isso, pensando nisso que o Olavo chamou de neomarxismo gaysista feminista, que é praticamente algo que o Jordan Peterson diria se ele falasse português, eu resolvi abordar as infames, notórias, barulhentas,
pautas identitárias. E eu acho que isso é muito importante, porque se tem uma coisa que ficou bem clara para mim esse ano é que um monte de gente repudia machismo e racismo quando vem da turma do Bolsonaro. Mas se vem do lado de cá, essa galera mesma chama de mimimi, de briguinha, de tretinha. Pois é, a gente então tem que falar de opressão mesmo, para deixar bem claro que essa galera que repudia machismo quando vem do Bolsonaro tem coerência nenhuma na luta contra o machismo. Só instrumentaliza porque não gosta do Bolsonaro. Aí eu achei um ponto muito interessante tocado pela Sabrina. Muito interessante. Porque, gente, realmente ela tem razão nesse aspecto, tá? Primeiramente, eu, Noé, já não gosto do termo identitário. Eu gosto de pautas humanas. Identitário tem a ver com identidades. Identidades são muito importantes. Cada um de nós tem identidade. Mas a identidade ela rompe com o conceito de uma humanidade universalista, vamos dizer assim, que é o que eu particularmente caminho mais nessa tendência. Eu acho que existem, sem dúvida, a formação de diversas etnias, porque o globo terrestre ele é enorme, né? Então existem culturas diferentes e não existem culturas melhores umas que as outras, somente culturas diferentes. E efetivamente, se a gente pegar, por exemplo, o continente europeu, nem todos os europeus são todos iguaizinhos, como também nem todos os sul-americanos, né, a América do Sul, são todos iguaizinhos, porque cada lugar, né, da América do Sul ou da Europa tem formações, tem histórias diferentes. Então, é óbvio que a gente tem isso. Agora, eu acho que às vezes fica na coisa assim, da identidade, né, e às vezes, de vez de unir as pessoas, não une. Então, esse é o problema do conceito de identidade, a meu ver, tá? Não sou dono da verdade, tá? Mas eu caminho nesse sentido, assim, na linha do pensamento do Gustavo Castañón, tá? E também vai ter gente que vai dizer que, que horror o Gustavo Castañón, né? Porque ele tem amores e pavores, né? E aí, bom, e aí a gente vê que o buraco o buraco é mais embaixo. Devido a pedidos, eu separei o vídeo em 2 e mesmo assim vocês já viram que são 2 vídeos longos e que não são vídeos de explicação simples para tudo. Esse assunto aqui é um dos mais mal trabalhados pela esquerda. Isso ficou dolorosamente perceptível para mim no último mês. Então eu acho necessário trazer um vídeo com mais teoria e explicações mesmo. E eu acho que isso é muito importante, embora a galera não assista, porque a galera, né, muitas vezes se preocupa com tretinha, com lacraçãozinha, né, e tal. Mas esse conteúdo aqui, acho que eu vou pegar também o segundo vídeo, os 2 vídeos eu vou deixar na descrição aqui pra gente, né, analisar, né, refletir, né, principalmente no final de semana, né, e tal, uma hora que dá pra pensar sobre as coisas, vale a pena, tá, gente? Vale a pena. E ela coloca algumas questões bem interessantes. E é realmente essa questão das chamadas pautas identitárias, que na minha visão deveria ser chamada de pautas humanas, não seria necessariamente pautas de identidade, elas são mal colocadas porque nós temos uma esquerda que se afastou da base dela, que é a base social, que é a base das pessoas, né? Que é o pensamento humanista, né? Então, as chamadas pautas identitárias, elas são ligadas a uma questão de humanidade, de humanismo. E a gente, como perdeu isso, né, infelizmente, porque daí vem com um discurso estruturalista, que não olha para as questões humanas, então parece que tudo é identitarismo. Quando, na verdade, identitarismo, ao meu ver, é a forma equivocada de se ver essas pautas, tá? Mas vamos lá, que o que eu quero aqui apresentar é o pensamento da Sabrina. Então, para facilitar, eu já vou adiantar os pontos para vocês. O ponto 1 é terminologia e conceito, diferença e uso de pautas identitárias, luta anti-opressão, políticas de identidade, identitarismo, a diferença entre esses termos. O ponto 2 é
a esquerda marxista abandonou a classe trabalhadora como sujeito revolucionário, como diz o Olavo, ou foi a esquerda liberal que fez isso, considerando que nem revolucionária ela é, e fez isso incorporando então o identitarismo liberal. E aí, enquanto isso, o problema da esquerda marxista seria falta de esforço de compreensão histórica sobre o quanto a opressão e a exploração capitalista estão interligados? Aí tem uma questão interessante. O que é esquerda liberal para Sabrina? A gente pode dizer que nós temos uma esquerda liberal no poder hoje. Podemos, né? Que é a esquerda petista. Talvez a percepção da Sabrina, o pensamento trabalhista seja um pensamento de uma esquerda liberal. E aí, né, parece que então se abandonou a questão, né, da luta de classes, etc, etc. A grande questão não é esta, a meu ver. A grande questão, na minha perspectiva, você pode aí me corrigir se eu estiver errado, eu venho aqui e peço desculpa, não tem problema nenhum. Tá? Não sou desses que são donos da verdade. Mas a minha questão é que a gente, infelizmente, né, a gente não consegue entender que eu tenho que falar de estrutura macroeconômica, macrosocial. São as duas estruturas que eu tenho que falar. Estrutura macroeconômica e macrosocial. Porque a gente tem, numa percepção histórica, né, aquilo assim, temos a cultura, nós temos a economia, a política, a sociedade, né, que são as abordagens, né, e elas vão para tudo que é lado, né, elas atravessam os temas. Então eu penso assim, estrutura macroeconômica, a estrutura macrosocial, a estrutura macrocultural. Eu tenho que pensar numa estrutura, que é o que o marxismo ele apresenta-nos, né, uma estrutura, principalmente uma visão macroeconômica, até porque o marxismo propõe um modelo econômico que é o socialismo e que depois se torna, né, com a implantação dele num sistema utópico, porque até hoje nenhum país do mundo conseguiu implantar o comunismo, só por nome, né, porque a gente sabe que não aconteceu, tá? E o trabalhismo é uma corrente do socialismo, porque na verdade, né, o trabalhismo ele entende que o socialismo é um caminho natural. Então há condições em que você vai pegando o pensamento, o modus operandi do capitalismo, e não é que a gente vai dizer que o capitalismo vai ser humanizado, mas você vai revertendo o malefício dele de enriquecer alguns e criar bolsões de pobreza em um pensamento desenvolvimentista, que é o que o Ciro faz. O Ciro não é um revolucionário. Nem Jango foi revolucionário, nem Brizola foi um revolucionário no sentido marxista da palavra. Mas foram homens que pensaram numa questão social-democrata, uma social-democracia, que muitos de dessa esquerda, né, petista, então, né, anos 90, tinha pavor de falar de social-democracia. Mas assim, social-democracia nesse sentido, em que você faz um caminho, a meu ver, isso é uma percepção minha, você pode pensar diferente de mim, a meu ver, colocam, né, essas questões num ponto de vista mais natural e não só de uma ruptura abrupta, tá? É uma percepção, tá? É uma percepção. Vamos lá. Então esses são os 2 pontos desse vídeo aqui da parte 1. E aí tem o ponto 3, os movimentos feministas, LGBTs, de negritude e tudo mais. Aí tá uma pergunta. Anti-opressão ou estão sendo identitaristas? E por último, ponto 4, que é... Então, é importante fazer a luta contra as opressões, sim. Esse é o ponto 4. Basicamente a conclusão que eu espero que vocês tenham também lá no final do... Mas é evidentemente, né? Esse ponto 4 aqui... É óbvio que nós temos que lutar por uma sociedade justa e igualitária. É óbvio que nós temos que lutar
por melhores condições para as mulheres no mercado de trabalho. É óbvio que nós temos que lutar para que o racismo seja criminalizado cada vez mais. É óbvio que nós temos que lutar contra o feminicídio. É óbvio que nós temos que lutar por coisas da saúde da mulher. Fazer uma discussão sobre aborto, sim, eu particularmente sou contra o aborto em determinadas situações, mas em algumas situações de estupro, como é que se lida com isso? Tratar, inclusive, quem faz aborto, não criminalizar em si. A pessoa fez um crime, mas, a meu ver, por exemplo, tá, isso é uma percepção minha, mas a gente também não pode deixar uma mulher morrer por conta disso. Porque se for por isso, todos os crimes também, outros crimes, a gente vai também ter pena de morte. Então, a gente tem que pensar por que acontece aborto. E às vezes acontece muito mais por desespero do que de fato se tivéssemos uma rede estruturante, né? E a gente tem uma defesa de quem é a favor ou contra, e não necessariamente uma discussão sobre isso, e daí tem até um desrespeito sobre um pensamento de uma sociedade que tem uma formação judaico-cristã e que às vezes a esquerda fica fazendo um discurso que choca essa sociedade. Então, tudo isso a gente tem que fazer esse discurso, esse debate, né? E isso é verdade. Será que realmente estão preocupados estes que se dizem tão progressistas com relação às opressões? Talvez não. E aí, nesse ponto, eu achei muito inteligente a proposta da Sabrina Fernandes. Eu achei, assim, muito bom. Eu vou parar por aqui porque eu não vou pegar o vídeo como todo. Aqui é só para fazer um chamariz para você ir lá assistir esse vídeo, tá? Esse vídeo, o outro na sequência, vale a pena, tá? Porque a gente tem ali, vamos dizer assim, a gente tem acesso a uma teoria. Você pode discordar dela, você pode fazer um recorte, dizer não é por aqui e tal, mas eu achei interessante. E qual é a minha confrontação, vamos dizer assim, com todo respeito, né, a Sabrina, e dentro do debate, um diálogo, vamos dizer assim, que eu queria promover. Eu penso que as pautas humanitárias elas têm que estar associadas a esse pensamento estruturalista. Então, quando eu falo num projeto nacional de desenvolvimento, quando alguém me diz assim que o projeto nacional de desenvolvimento do Ciro Gomes não tem pautas humanas, eu vejo isso como uma pessoa que não leu o projeto ou não entendeu o projeto. Porque o projeto, o desenvolvimento é para quem? Para quem que a gente desenvolve uma nação? A gente desenvolve para pessoas. E a gente não está querendo somente ser uma nação rica, porque há nações ricas com grandes opressões internas, o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Mas pensar num país que tenha uma rede de saúde adequada, que tenha condições de pleno desenvolvimento, que a educação seja de qualidade para todos, que nós possamos ter uma universalização do acesso a bons empregos, da valorização do trabalhador. Então tudo isto é uma perspectiva que acho que todo mundo quer. Ninguém quer um país como o nosso hoje que não valoriza ninguém. Agora, o pensamento marxista hoje no Brasil ele é muito raso, a meu ver. Não conseguem muitos fazer isso que a Sabrina tá fazendo. Isso que a Sabrina está fazendo aqui é muito importante, porque te dá uma base, porque o que a gente está vendo também, e ela colocou no início, né? Existe o cara que critica o bolsonarista porque o bolsonarista é tosco, porque o bolsonarista ele ofende a mulher, mas não existe esse pensamento por parte de uma chamada esquerda, que se diz muitas vezes progressista, mas que olhar progressista é esse que aceita a opressão contra a mulher, por exemplo. Então a gente tem que pensar e rever os conceitos. E nesse sentido, gente, eu acho que a gente precisaria fazer muito estudo. E aí eu acho que isto é que nos dá consciência, né? Uma consciência não só de classe, mas uma consciência de humanidade. As pautas humanas, a meu ver, elas devem ser transversalizadas, porque quando eu falo em dar dignidade para as mulheres, eu tenho que falar que eu sou contra uma reforma trabalhista que está aí sendo mantida por um governo dito de esquerda e que isso prejudica as mulheres. Eu tenho que falar que quando existe um menor número de homicídios,
provavelmente está diminuindo o número de feminicídios, mas se está diminuindo outras formas de homicídio, mas o número de mulheres continua, nós temos que atacar esse problema transversalmente, porque existe política pública para a área da segurança que atinja todos e se em determinado momento precisar fazer um enfrentamento ao feminicídio em si, que se faça, mas não se faça somente por uma questão ideológica, se faça por uma questão de necessidade e de colocar a mulher em pé de igualdade, não por ela ser um ser tutelado que não tem capacidade para nada. Não, eu vou tutelar as mulheres aqui. Não, eu vou dar dignidade às mulheres e elas vão ter os direitos iguais, os deveres iguais, elas vão ser iguais a nós. Porque nós, homens, nós não somos tão diferentes das mulheres, e as mulheres são diferentes de nós. Nós somos seres humanos. Com diferenças biológicas, mas essas diferenças não são diferenças que teoricamente nos separam, porque isso é um complemento um do outro. Então pensar nisto, pensar numa maneira oxigenada das coisas, é que para mim é pensar de maneira progressista. E é o que eu não tenho visto nesta esquerda brasileira. Então, meus caros, já está o vídeo já em 26 minutos, e eu queria quero deixar esse convite para que a gente assista com muito carinho esse conteúdo lá da Sabrina, do canal Tese 11. Particularmente, não é um canal que eu siga, não é uma linha de pensamento meu, assim, mas acho que constrói, né, com a Sabrina fazendo uma desconstrução de algumas coisas. Por exemplo, do olavismo que ainda existe, está aí, né? Isso é importante, independente de não ser uma pensadora trabalhista. Ela não é trabalhista, mas ela tem um pensamento reflexivo científico válido. Se não pensa igual como eu, às vezes o pensamento divergente é tão importante quanto o pensamento convergente. E aí a gente sabendo, né, lidar e entender a diferença do outro, a gente começa a amadurecer muito mais, né? No ponto de vista humano, do ponto de vista cognitivo, no ponto de vista emocional. Gente, se você gostou aí, né, desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, assine o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E esse conteúdo, claro, vai ficar aqui no final de semana, no sábado, no domingo. Eu não sei ainda bem o dia que vai ao ar esse conteúdo, mas é um conteúdo especial, com muito carinho, feito, né, na tentativa de trazer luz e reflexão nos dias em que parece que estudo, reflexão, respeito, tolerância são coisas ultrapassadas. O que deveria ser ultrapassado era exatamente essa percepção preconceituosa que nós estamos vendo nos dias de hoje. Um abraço e até mais.